a primeira pergunta que nós fazemos essa noite, depois de falar um pouco a respeito disso, é: quem é Jesus? No sermão de hoje eu pretendo responder 3 perguntas aqui. Quem é Jesus? Por que ele veio? E onde ele está? Então, começando, quem é Jesus? Pela genealogia, nós vemos que Jesus era um homem. Jesus era um homem real, uma pessoa de carne e osso, alguém com uma descendência. Jesus era um homem real. Isso vai contra uma das primeiras heresias que surgiram logo no primeiro século da idade cristã, chamada docetismo. Era uma heresia que dizia que Jesus não era corpo, carne e osso. O docetismo dizia que Jesus era apenas um espectro, ou seja, era um fantasma, não tinha carne nem osso. E isso tem implicações para nós. Tanto que o apóstolo Paulo, ele defende, quando ele escreve a sua carta para Timóteo, ele diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem. Ele enfatiza a humanidade de Jesus. Hoje em dia, meus irmãos, dificilmente você vai achar alguém sério que defenda que Jesus não existiu. Dificilmente. Estou falando de gente fora da igreja mesmo, pessoas, ateu, outras religiões. Dificilmente alguém vai negar que Jesus existiu. Aquele homem que viveu no Oriente Médio, no primeiro século, um homem muito sábio, que deixou vários ensinamentos importantes, etc. Mas esse é o Jesus, conhecido como Jesus histórico, aquele personagem, aquela pessoa que existiu. E é verdade, existiu, esteve entre nós. 1 João 1:11, ele vai dizer a respeito de Jesus, que era aquele que eles tinham ouvido, aquele que eles tinham visto, aquele que eles tinham apalpado, mostrando que Jesus era real. Jesus era uma pessoa de carne e osso. Os docetistas falavam que Jesus era um fantasma. Se eles tivessem razão, o sacrifício que Jesus fez na cruz para pagar os nossos pecados teria sido em vão. Então, desconsiderar que Jesus Cristo foi um homem que viveu entre nós é um complicador. Mas além disso, além de Jesus ter sido um homem real que esteve entre nós, ele era de linhagem real. Os judeus aguardavam o Messias, o libertador. E naquele primeiro século, diversas pessoas apareceram dizendo serem elas o Messias, dizendo serem elas o ungido. Nós temos exemplo lá em Atos 5, 36 e 37, de 2. Foram Teudas e foram Judas o Galileu. Não era o Judas traidor, aquele que morreu. Era o Judas o Galileu, um personagem que se apresentou como sendo o Messias. Mas ambos morreram e o movimento deles acabou. O movimento de Jesus Cristo verdadeiro permanece até hoje. Então Jesus era um homem de linhagem real, e no final da passagem que nós lemos, nós vemos ali que ele apresenta, o evangelista Mateus, 14, o número 14. Ele faz 3 vezes 14. O 14 significa Davi, na passagem que nós estamos lendo, mostrando para aqueles judeus que estavam recebendo essa mensagem que Jesus era filho de Davi. Ele fala o nome, mas ele também mostra por meio de número, das 14 gerações. Isso mostra também que Deus tem um propósito na história, de Abraão até Davi, de Davi até o exílio babilônico, do exílio babilônico até o nascimento de Jesus. Deus sempre está controlando a história.